Ele trabalhou lá entre 1943 e 1945, numa época em que aquele lugar era o cenário de horrores inimagináveis. Mas há pouco tempo, um tribunal inferior tinha descartado o julgamento, alegando que ele não estava apto por motivos físicos e mentais. Pois bem, o Tribunal Regional de Frankfurt achou que essa decisão de incapacidade não estava bem fundamentada. Segundo eles, o especialista que avaliou o Fermanec admitiu que nem conseguiu entrevistar o acusado direito e que faltaram testes psiquiátricos mais completos. Ou seja, resolveram revisar tudo, porque, afinal de contas, estamos falando de crimes contra a humanidade. Dá para entender por que tanta insistência, não? Agora deixa eu trazer uma curiosidade para vocês. Essa história de julgar ex-criminosos nas pontim pontim ganhou força depois de um caso emblemático lá em 2011. Vocês lembram de John Denjajuk? Ele foi condenado por ter trabalhado num campo de concentração, mesmo sem provas de que tinha matado alguém diretamente. O argumento era simples. Só o fato de fazer parte daquela máquina de matar já era suficiente para ser cúmplice dos crimes. Desde então, a Alemanha começou uma corrida contra o tempo para levar os últimos sobreviventes dessa época à justiça. E aí eu pergunto para vocês, faz sentido julgar alguém com 100 anos de idade? Afinal, é claro que o tempo passou, mas os crimes que ele é acusado de ajudar a cometer não prescrevem, certo? Por outro lado, muita gente se pergunta, será que essas pessoas têm condições reais de enfrentar um julgamento? E mais, o quanto essas condenações impactam a memória coletiva e o dever de nunca esquecer o que aconteceu. Não sei para vocês, mas para mim, o que fica claro é que a Alemanha está tentando enviar uma mensagem importante. É como se dissessem: não importa quanto tempo passou, mas para crimes como esses, a justiça precisa ser feita. Ou seja, gente, em um período em que a guerra total bate novamente à nossa porta, isso tem um peso simbólico enorme para incomodar os que acreditam na impunidade. Atravessando o Mediterrâneo, o grupo Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, que tem suas raízes na Al-Qaeda, está avançando em direção a Ramá. E por que isso é tão importante? Porque Ramá, gente, é uma rota essencial que acaba conectando Alepo, no norte, a outras cidades-chave, como Homs e a capital Damasco. Se essa cidade cair, gente, o governo sírio pode perder o controle de uma artéria logística importantíssima, o que teria um impacto tremendo na coesão territorial que Assad lutou tanto para reconstruir. Agora, para entender o tamanho da ameaça, vale dizer que os rebeldes já estão a apenas 6 milhas de Ramá. Cidades importantes ao norte, como Mardiz e Soran, já caíram nas mãos deles. O exército sírio está tentando resistir, mas os combates têm sido descritos como brutais, com direito a ataques aéreos massivos por parte das forças sírias e russas tentando frear o avanço dos insurgentes. Gente, Ramá não é só um ponto estratégico. Ela tem um peso simbólico gigantesco. Lá, em 2011, foi um dos epicentros dos protestos contra o regime de Bashar al-Assad. Foi nessa cidade que a repressão brutal transformou manifestações pacíficas em uma resistência armada, marcando o início da Guerra Civil.